Então, para terminar aqui o estudo, né, das bactérias, a gente vai falar agora da importância que esses seres têm para o ambiente, para a nossa saúde, para a indústria. Nesse primeiro momento agora, a gente não vai dar ênfase às doenças. Tá? Isso a gente vai tratar em uma outra videoaula. De início agora a gente está falando das características das bactérias e da importância que essas bactérias têm sem ser causar doenças. A primeira grande importância das bactérias é a importância ecológica. E aí, nessa composição, né, nessa importância ecológica, as bactérias, junto com outros organismos, que a gente chama de fungos, eles são responsáveis por fazer a reciclagem da matéria no ambiente. E essa reciclagem ela é feita através de um processo que a gente chama de decomposição. No caso da decomposição, as bactérias e os fungos, né, vão decompor, vão degradar, vão quebrar os organismos mortos, ou suas excretas, ou suas fezes. Para quê? Para transformar, né, o corpo ou as estruturas complexas, grandes, em estruturas menores, que a gente chama de nutrientes. Então, essas bactérias decompositoras vão quebrar as estruturas maiores em menores. A gente vai chamar isso de nutrientes. Aqui, como exemplo, a gente tem a amônia. E esses nutrientes, sendo pequenos, eles podem ser absorvidos pelos vegetais. A gente tem que lembrar que os vegetais eles são base de cadeia alimentar. Então, o que formava o corpo de um ser, ele vai acabar voltando para a cadeia alimentar, né, a partir dos vegetais. Isso faz com que a gente tenha um ciclo, uma manutenção desses nutrientes e desses compostos. No ensino médio a gente vê isso como ciclos biogeoquímicos. Então, quando um herbívoro se alimenta desse vegetal, ele está pegando os nutrientes que já fizeram parte do corpo de outro ser vivo. Quando o carnívoro se alimentar do herbívoro, ele também vai pegar esses nutrientes. Quando esse herbívoro e carnívoro morrerem, eles de novo vão ser decompostos. Os materiais que formavam o corpo desses seres vão se transformar em nutrientes que vão voltar para os vegetais. E aí a gente fecha um ciclo, né, de manutenção desses nutrientes, desses compostos químicos, através dos ciclos biogeoquímicos, onde as bactérias, junto com os fungos, são importantíssimos. Um ciclo, né, que a bactéria tem importância fundamental, o ciclo biogeoquímico, é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele faz parte da constituição de proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Só que nós não temos a capacidade de absorver esse nitrogênio diretamente do ar. O nitrogênio atmosférico ele é o gás que está em maior quantidade, maior abundância no nossa atmosfera. Porém, a gente não consegue absorver esse gás e aproveitar esse gás diretamente como a gente faz com o oxigênio, por exemplo. Então, esse nitrogênio ele tem que ser transformado para que ele possa ser absorvido pelos seres vivos. Uma das formas eu mostrei para vocês aqui na decomposição. Então, ser as excretas, né, ou a morte do ser, vai provocar decomposição. E as bactérias, nesse processo de decomposição, vão produzir amônia. Outra forma é, algumas bactérias elas estão associadas, elas vivem dentro da raiz de algumas plantas, que nós chamamos de leguminosas. Essas bactérias elas conseguem pegar esse nitrogênio e disponibilizar direto para essas plantas aqui. Só que muitas plantas não têm essas bactérias nas raízes. Então aí a gente vai precisar das bactérias fixadoras de nitrogênio que estão livres no solo. Essas bactérias elas vão transformar o nitrogênio em amônia. Em que consiste esse processo? Pegar esse N2, que é o nitrogênio atmosférico, colocar junto dele hidrogênio e aí forma amônia. Algumas plantas elas conseguem absorver
amônia diretamente, tá? Outras plantas não conseguem absorver amônia. Então aí a gente vai precisar de outras bactérias, que a gente chama de bactérias nitrificantes. O que essas bactérias nitrificantes vão fazer? Elas vão trocar o hidrogênio pelo oxigênio. Primeiro, né, essas bactérias vão trocar o hidrogênio por 2 oxigênios e vai formar um nitrito. Esse nitrito ele vai servir para outro tipo de bactéria, né? Aqui não é N3, é NO3, para formar o nitrato. Esse nitrato ele vai conseguir ser absorvido pela maioria dos vegetais. Outras bactérias, que a gente chama de denitrificantes, elas vão pegar esse nitrato, tirar o oxigênio e liberar o nitrogênio de novo, e aí a gente fecha o ciclo. Quando o animal se alimentar da planta que conseguiu absorver o nitrogênio ou em forma de amônia ou nitrato, ele vai ter o nitrogênio disponível, né, através da alimentação, e aí ele consegue montar as proteínas e os ácidos nucleicos dele. Então, a bactéria é essencial para que a gente consiga, né, ter proteínas e ácidos nucleicos, que são, né, substâncias que constituem o nosso. Nos processos industriais, através do processo, principalmente fermentação, a gente tem o uso de bactérias e também dos fungos em algumas situações. Aqui a gente vai falar só das bactérias. Acho que o mais comum é os leites, né, o que a gente mais ouve, né, falar são desses leites fermentados aqui, como por exemplo o Yakult. O Yakult ele tem esses lactobacilos. Lactobacilos são bactérias que conseguem fermentar esse leite. Então ela vai transformar o açúcar do leite em um tipo de ácido, que a gente chama de ácido lático, o que vai dar origem aos leites fermentados. Esses lactobacilos também, eles fazem parte da microbiota humana, ou microbioma. Isso são bactérias que vivem no nosso corpo, a gente vai tratar desse assunto específico mais adiante. E a atividade relacionada a essa aula de hoje é exatamente sobre esse microbioma. Né? São os micro-organismos que vivem em associação ao nosso corpo que nos dão a condição de ter, né, uma vida saudável. Um desequilíbrio nesses micro-organismos pode levar à doença. Outra forma de uso das bactérias no processo industrial é na fabricação do vinagre. E as bactérias elas conseguem transformar o álcool em ácido acético, que é o vinagre. A gente pode fazer esse experimento também em casa. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa de vinho, deixar ela aberta muito tempo na geladeira, as pessoas falam que o vinho ele avinagrou. Na verdade, as bactérias que estão ali, elas estão transformando o álcool do vinho em ácido acético do vinagre. Né? O açúcar da uva que está ali ainda, ele está sendo transformado ainda. Então, também é utilizado nesse sentido. E para fazer a coalhada também a gente pode, né, usar as bactérias para fermentarem o leite ou para condensarem o leite. Aqui é comum também a gente pegar o vinagre e jogar no leite, né, para fazer essa separação aqui. Mas existem processos de fabricação de coalhada que vão usar as bactérias diretamente. Uma parte que pode nos interessar mais é da engenharia genética e da biotecnologia. E aí um exemplo clássico que a gente tem é a produção de medicamentos e substâncias de interesse médico a partir de bactérias. A engenharia genética e a biotecnologia elas vão manipular de forma controlada o material genético de alguns seres. E aqui o exemplo que está sendo apresentado é da Escherichia coli, aquela bactéria que eu falei com vocês que vive no intestino. Como é uma bactéria que se reproduz muito rápido, é interessante que se use ela porque no final a gente vai ter uma produção maior. Basicamente o que é feito? Eu pego a célula do pâncreas, o DNA que está lá, que tem a receita, que tem a informação para produzir insulina. Vou pegar esse material genético e vou recombinar, ou seja, eu vou pegar um
uma parte, né, do plasmídio lá da bactéria, vou inserir nesse material genético lá do pâncreas e vou recolocar esse plasmídio na bactéria. A informação que eu tenho aqui agora é que eu vou ter que fabricar insulina. Essas bactérias elas vão para um tanque, né, para um recipiente que a gente chama de tanque de fermentação, onde elas vão se reproduzir e produzir a insulina em grande escala. Depois que isso é feito, né, que a insulina é produzida, que essa bactéria ela se reproduz muito, produz muita insulina, a gente vai purificar, a gente vai separar a insulina do resto do material que está nesse tanque. E aí eu tenho o hormônio, né, a insulina, o hormônio insulina que é pronto para ser usado para as pessoas que têm diabetes, por exemplo, né? A insulina ela é como se fosse uma chave que existe no corpo humano. Essa chave ela é capaz de abrir as células para a entrada do açúcar no interior dessas células. Quando a gente tem pouca insulina ou não tem insulina, essa porta não se abre e o açúcar fica no sangue. Aí é diabetes. Então, as bactérias elas são usadas nesse sentido aí. Um dos exemplos, né? E por último aqui, para fechar o nosso assunto, sobre a importância das bactérias, eu deixei por último o microbioma, ou microbiota humana. O que é isso? São os micro-organismos que vivem no nosso corpo. E esses micro-organismos eles vão ter várias funções. Hoje que eu falo, né, na ciência recente, existem vários estudos que associam esse microbioma a uma série de fatores. A desenvolvimento neurológico, a humor, a doenças. Então, esse microbioma humano, essa microbiota, esses micro-organismos que vivem no nosso corpo, eles ajudam a manter a saúde. Então, a gente tem micro-organismos que vivem na pele, que impedem que outros micro-organismos que causariam doença se instalem ali e se reproduzam, né? Não tem espaço para eles chegarem a se reproduzir, esses que causariam doença, porque a pele já está colonizada. Na boca nós temos micro-organismos, no sistema digestório a quantidade de micro-organismos é muito grande, principalmente nos intestinos. E aí lá nos intestinos, essas bactérias, esses outros micro-organismos que vivem ali, eles são responsáveis por produzir vitaminas, por produzir substâncias que, segundo alguns estudos, estão associados ao desenvolvimento neurológico, à questão de sistema imunológico. Então, a gente tem uma série de pesquisas em andamento que mostram a importância desse microbioma. O que acontece é que esse microbioma ele vai diferir entre uma pessoa e outra. Por quê? Alimentação, uso de antibióticos, o fumo, infecções repetitivas, o estresse, a poluição, idade, consumo de álcool, sedentarismo, tudo isso interfere nessas bactérias e nesses micro-organismos que vivem no intestino. Existem outras pesquisas também que associam a alimentação mediterrânea, que é rica em frutas, peixes, né, a um microbioma mais diverso, com micro-organismos, maior número de micro-organismos diferentes, e a alimentação ocidental, que é a nossa, né, fast food, pouca verdura, pouca fruta, com um microbioma mais pobre. Então o microbioma ele é essencial para a manutenção da saúde das pessoas. Nossa tarefa de hoje vai ser exatamente isso. O texto que vocês receberam sobre o microbioma, vocês vão ler esse texto e responder ao questionário que está ali, que trata exatamente desse microbioma e da importância dele. Durante a leitura, vocês vão compreender melhor essa importância tão grande que esse microbioma tem. Inclusive, existem até casos em que são necessários fazer transplante de fezes para que o microbioma de um organismo seja transferido para outro, para tentar voltar a ter a manutenção da saúde. Então a gente fica por aqui. Um abraço para todos vocês. Em breve a gente continua o estudo das bactérias.